Estão me cobrando uma coisa que eu não estou podendo pagar agora, porque eu não recebi o auxílio, meu auxílio ainda não foi aprovado, e como é que eu vou pagar uma conta que eu não posso, nem sem dinheiro, estou desempregada, não posso pagar, né? Aí eu não posso pagar, entendeu? Eu tô aqui com um morador que vai falar um pouquinho para vocês dessa questão de que antes não se pagava água, que foi feito um acordo, mas está tudo uma bagunça. Boa noite. O que acontece? Foi assim, combinado que o João de Barro não pagaria água, né? A Vila Dom Bosco, sim. Isso já vinha há muito tempo tendo esse negócio do hidrômetro na Vila Dom Bosco, mas o João de Barro não. Foi um combinado do doutor Heródoto, né, de Melo, que aqui no João de Barro o pessoal não pagaria água. E assim, a água já vinha direto da rua, né? Mas de passado um tempo, o Paulo Azevedo assumiu a prefeitura e teve um problema com a CAEF, né? Na época teve um problema com a CAEF, a gente não procuramos saber o que tinha combinado o prefeito. E dali para cá começaram a botar hidrômetro em todas as casas aqui do João de Barro. Mas só que tem muitos moradores aqui que foram fazer um acordo e fizeram um acordo e a Água de Nova Friburgo não arcou com o acordo que fez. Né? Tem muita gente que está pagando um absurdo de água. Né? Combinaram um preço, eles botaram um preço absurdo, aumentaram a água. E estão cortando a água de todo mundo. Estão cortando a água de todo mundo. Falaram aí agora, nessa pandemia aí, que ia ficar acho que 3 meses sem poder cortar a água, mas o combinado não tá de acordo. Estão vindo aqui e estão cortando a água dos moradores. Tem moradores aqui que tem aí 2, 3 crianças dentro de casa, né? Uma família grande, estão sem água, estão pedindo água nos vizinhos, né? Estão pedindo água nos vizinhos. Poxa, vira e mexe vem um carro de água da prefeitura. Aí para encher os baldes de moradores. Então a gente está sem entender o que está acontecendo com essa água. Né? Isso é absurdo que está acontecendo aqui em Friburgo. Verdade, gente, isso é um absurdo, porque a gente precisa de água em plena pandemia. Eu tô aqui com os moradores do bairro Cordoeira, vou falar com todo mundo, nós vamos meter a boca no trombone, porque isso não se faz com o cidadão de bem, não é verdade? Com certeza, com certeza. O que vocês precisarem saber de mais algumas coisas, pode vir aqui no Cordoeira que vocês vão ficar sabendo, porque isso aí é uma grande covardia que eles estão fazendo com o morador do Cordoeira. E eu não vou permitir isso, porque eu amo esse bairro, eu tô aqui junto com eles, eu vou vir aqui quantas vezes for para a gente lutar por essa situação de água. A senhora também está passando por esse problema com essa conta de água? Aham, muito alta. Está alta a sua conta? Minha conta vem sempre alta, né? E agora eu tô sem água, porque cortaram a água por causa que eu não podia pagar, né? Eu ainda estava desempregado, não podia pagar água por causa da pandemia. E eles falaram que ia dar um prazo, não ia desligar e desligaram. Então enganaram a senhora, porque falaram uma coisa e fizeram outra. Isso aí. Falaram que não ia desligar, que ia dar um prazo, conforme ele falou. E eles vieram e desligaram a água e eu tô sem água. Como é que pode uma senhora ficar sem água na casa dela? Isso pode, doutor Luiz Fernando? Isso é uma coisa válida? As pessoas podem ter sua água cortada, ficar sem água? A gente está observando aqui na comunidade do Cordoeira, especialmente aqui no João de Barro, o que nós verificamos através da ação civil pública. Um bairro extremamente carente, com alta vulnerabilidade, onde, como foi mencionado aqui pelo morador, desde a década de 80 já havia essa concessão para o não pagamento da água. Então esse estudo que foi feito logo após a CAENF ter assumido a questão da concessão do abastecimento de água em Nova Friburgo, todas as pessoas vêm sofrendo esse tipo de, posso dizer, violência, porque a taxa não é uma taxa social, é uma taxa que é absurdamente alta e eles não têm condições de honrar os seus compromissos.
Combinando agora com a de Nova Friburgo, que vem cobrando esse absurdo em relação à taxa de água e moradores com o abastecimento de água interrompido em plena pandemia, algo que a gente está lutando mais uma vez, apelando ao Poder Judiciário para tentar reverter essa situação. Uma situação muito grave, por sinal. Gente, a situação é gravíssima. Nós estamos sem água. Esses moradores aqui do Cordoeira que vieram falar conosco são corajosos, estão representando vários outros, porque as pessoas aqui estão com suas águas cortadas em plena pandemia, casas com famílias passando por falta de água. Isso é um absurdo. Junte-se a nós nessa luta contra essa situação absurda de falta de água no nosso município. Hoje eu estou com uma pessoa que vocês já conhecem. Quem é morador aqui do bairro do Cordoeira conhece o eletricista mais famoso do Cordoeira, que é o Leandro. Eu vim aqui conversar com o Leandro, estou na casa dele, no Cordoeira. Por quê? O Leandro está com um problema igual ao meu. Nós recebemos contas de água com valores absurdos. E o Leandro é muito corajoso, porque quando eu cheguei hoje aqui no bairro do Cordoeira e nós começamos a conversar com os moradores, todos estão passando por problemas. Alguns com problemas até mais graves, né, Leandro? Com água já até cortada. Como pode, no momento de pandemia, uma pessoa estar sem água? Isso não está certo. Nenhum morador de Nova Friburgo poderia estar sem água, deixar de ser abastecido pelo motivo que fosse. E ainda mais com contas vindo em valores altíssimos. Eu vou conversar com o Leandro, que aceitou conversar conosco, nos recebeu aqui na casa dele, está aqui com as contas em mãos. Depois nós vamos conversar também com o Dr. Luiz Fernando, advogado famoso na nossa cidade, conhecido por atender a todos. Você também já deve ter visto o Dr. Luiz Fernando aqui na nossa programação, que é o advogado do povo, o advogado que está sempre com você. Vamos começar com o Leandro. Leandro, conta um pouco dessa história terrível aí, dessa conta altíssima de água. Começou assim, boa noite primeiro para todos, né? Enquanto a conta estava no nome da minha irmã, vinha num valor de R$ 68,80. Passou para o meu nome, começou a vir subir o valor da conta para 70 e pouco, para 200, e chegou a 370 e poucos reais. Eu, por exemplo, às vezes viajo para fora da nossa cidade, fico uma semana às vezes fora, 2. É eu e minha esposa só que reside nessa casa aqui. E eu fiquei assim, sem entender como é que subiu assim tão alto, mesmo eles alegando que o cálculo deles lá para nós usar é de 10 mil litros no total. Eu falei, mas se a gente usar 8 mil litros, ainda que passa de repente aí 100, 100 e pouco, a gente até entende. Mas subir um valor tão alto desse, eu fiquei assim, estarrecido. Gente, é um verdadeiro absurdo. Uma conta de R$ 60 começar a subir 300 e pouco, 400, acho que é isso. Como pode uma situação dessa? Doutor Luiz Fernando, o senhor entende mais de leis, está acompanhando o drama não apenas dele, mas de vários moradores que não quiseram vir gravar. Como pode isso, doutor? Ajuda a gente. Bom, Juliana, a gente conversando com o Leandro aqui, realmente eu verifiquei que as contas dele tiveram um salto nos valores de absurdamente mais de 200%, e não tem uma justificativa plausível, nem mesmo a alegação de que se consumiu a mais, uma vez que o Leandro demonstra nas suas próprias contas um padrão de consumo que sempre ficou em torno de 60 a 70 reais. Então, não é justificável que uma conta sem algo que possa justificar esse consumo que aumente a mais de 200%, venha um valor absurdo com mais de 300 reais. A gente estava tentando aqui, e estamos trabalhando aqui no bairro do Cordoeira, porque existe uma ação civil pública que foi ajuizada pela Associação de Moradores. Por quê? Porque grande parte dos moradores que não querem se identificar, como foi colocado aqui pela Juliana, para falar do problema do abastecimento de água aqui no Cordoeira. O Cordoeira é um bairro que tem um histórico em relação ao fornecimento de água, porque na década de 80, várias famílias, ou grande parte delas, não pagavam água por um acordo feito na oportunidade do governo municipal, na reurbanização do bairro do Cordoeira, até porque é um bairro que
possuem pessoas de alta vulnerabilidade econômica. Então, nos últimos 30 anos, eles não vinham pagando água. E o histórico que eu coloco na ação civil pública é muito simples. À época, a empresa que fazia o fornecimento era a EMASA. Depois da EMASA se tornou a AMAI e depois da AMAI, a famigerada CAENF, que se tornou a atual Águas de Nova Friburgo. Então, a partir da CAENF, fizeram vários estudos tentando interromper o fornecimento de água dessas pessoas que tinham a gratuidade para começar a implementar o hidrômetro. Você que pode estar nos assistindo pode entender da seguinte forma: se eu pago água no meu bairro, por que eles não pagam? Acontece que a questão da igualdade, como nós a entendemos, a igualdade jurídica, ela prevê tratar desigualmente os desiguais segundo a sua desigualdade. Você não pode pensar que um morador de um bairro, como, por exemplo, logo aqui após as Brownies, tenha a mesma condição econômica das pessoas que residem no Cordoeiro. Não é assim que funciona. Nós temos que tratar as pessoas desiguais segundo a sua desigualdade. E isso é uma forma de você tornar a vida das pessoas uma vida um tanto quanto mais justa. Então a questão aqui é meramente de justiça. Infelizmente nós tivemos um indeferimento da tutela antecipada, onde o juiz entendeu que existiria uma possibilidade de enriquecimento sem causa por parte das pessoas que viriam a ter a sua água religada. Isso não importa, nós vamos recorrer, continuaremos nessa luta, porque em plena pandemia o entendimento deveria ser diferente. Nós respeitamos a justiça, mas nós não concordamos quando ela não faz jus e não atende ao anseio popular. Um bairro como Cordoeira, com milhares de moradores, com muitas crianças. Então a gente está aqui na casa do Leandro agradecendo aqui a esposa e a ele pela coragem de estar aqui expondo um ponto. E o Leandro é um privilegiado, porque ele está conseguindo pagar, mesmo parceladamente, algo que é injusto. Outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade por falta de situação financeira adequada para honrar minimamente um parcelamento e os seus compromissos. Automaticamente estão sem água. Então a situação aqui é uma situação que está tornando isso público para as pessoas possam entender. É emergencial que haja abastecimento de água no bairro do Cordoeira, um bairro que é dividido em 3 setores. Então a gente vai agradecer aqui e fazer um apelo a todo o bairro do Cordoeira, que estamos aqui na luta por vocês para tentarmos solucionar esse problema essencial nesse momento de pandemia. Verdade. Obrigada, doutor, pelo esclarecimento. Muitos de nós nem sabíamos a respeito dessa ação, né? O que a gente sabe é que a conta chega na nossa casa num valor absurdo. A gente fica desesperado, porque como é que se vive sem água, né? A gente precisa tomar banho, a gente precisa manter a higiene, a gente precisa se alimentar. E água é vida, a água é fundamental. Quando a gente consegue ligar a televisão, qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde? Lavar as mãos, gente. Então, no momento de pandemia, onde milhões de pessoas estão morrendo no mundo inteiro, como pode a única companhia de água que faz abastecimento de água da nossa cidade fazer isso? E nós, pessoas humildes, nós, pessoas do povo, gente, eu digo para vocês, é o pobre que ajuda o pobre, infelizmente. Nós precisamos nos unir. Não tenha medo de vir a público, de denunciar, de unir-se a nós na corrente do bem. Porque juntos a gente vai mudar essa realidade. Temos aqui uma pessoa da lei para nos ajudar, para nos orientar, doutor Luiz Fernando, com certeza vai poder explicar para a gente melhor a questão jurídica, mas nós juntos, o povo junto, nós temos voz. E nós vamos mudar essa realidade de água. Eu conto com vocês.